Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí começando mais uma quarta-feira? Tô perdida por causa do feriado. Hoje é quarta, hoje é quinta, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Bom, dia 22 de novembro, para mais um dia acelerado de entrevistas. Lembrando que hoje vamos até umas 10, 10 e meia, batendo papo literário, conversando sobre saúde mental com profissionais da área da saúde mental, psicólogos, terapeutas, psicanalistas, enfim, aquele ritmo que a gente gosta, né? Então vamos dar boas risadas, falar de coisas interessantes, fazer sorteio, enfim, aquela bagunça. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá? Pra gente abrir o dia de hoje com muito bate-papo literário, a gente vai conhecer um pouquinho mais, vai trocar uma ideia, vai conhecer o trabalho, a bagagem, não só acadêmica, mas também literária, do autor nacional Simão de Miranda. Ele que está no mercado com a história de Zuri, super topou bater um papo com a gente sobre o livro, o processo de escrita, personagens, temas que são muito relevantes nos dias de hoje, projetos futuros, entre outras coisas. Então a gente vai poder aí bater um papo com o autor. Para quem está entrando, sejam muito bem-vindos. Coisa boa! Mande para mim o convite, por gentileza. Eu acho que é a primeira vez dele, né? Se tiver perdido, me avisa, que eu te ajudo. Geralmente está todo mundo perdido, né, gente? Já entra na live perdida, é assim mesmo. Simão, aí do seu lado, aonde está, adicione um comentário. Tem uma câmera. Clica nessa câmera. E aí você me convida. Aqui está dizendo que ele não pode participar. Vou convidar de novo. Aperta aí de novo, Simão. Simão, foca aqui, sai do WhatsApp. Aí, agora sim, muito bem. Eu aprendo Tudo bem, fácil. querido? Aprendi fácil, Monique. É assim mesmo, fica todo mundo perdido. É só para dar um suspense. Tudo bem? Bem-vindo. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que te agradeço, moça. Que coisa boa estar aqui com você, viu? Ai, que delícia. Olha, com esse público maravilhoso que eu vi que te acompanha. Que coisa boa. Não é, menino? Tem uma galera boa aí que gosta do que a gente faz aqui, né? Que bom, né? Isso é muito bom. Olha, eu sou um deles, viu? Vou te acompanhar agora, doravante. Ah, que delícia! Eu tenho que te dizer que, já logo de cara, você vai achar que eu tô puxando o seu saco. Mas eu não tô, eu juro que eu não estou. Eu sou completamente apaixonada por Toy Story. E você tem os bonecos ali atrás.
Eu ainda vou conhecer o Woody e o Buzz lá na Disney, gente. Não volto nunca mais porque eu vou cair durinha quando encontrar com eles na Disney, Amo, gente. amo também. Ai, eu amo Toy Story. Eu vi todos os Eu filmes. É também. uma delícia, né? Todas as E, mensagens que eles passam. e é uma história é atemporal e é para todas as idades, né? Não tem Sim, essa que é um desenho infantil para crianças, não, não é, né? exatamente. Tem uma galera chegando aí. O professor Jordanês, eu Ô, acho. Denis, meu amigo, rapaz, olha isso. É meu Araponga. amigo. Um abraço, Jordanes. Jordanes, muito bem, seja muito bem-vindo. É, Ô, Simão, você é de qual lugar do Brasil? eu sou maranhense, mas moro em Brasília desde meus 5 anos de idade. Eu sou um candango. Um candango, muito bem. Conhece o Rio? Conheço o Rio, claro, adoro o Rio de Janeiro. Ô, Simão, tu tá cheio de fã aí na live, hein? Oi, Viu isso, Simão menino? querido, boa tarde, sua linda, te conhecendo agora. Que Conversa de coisa, mulheres. que coisa boa. Olha, você já tá me trazendo sorte, hein, Monique? Revendo gente faz tempo que eu não tinha Ai, notícias. de mim, né, gente? Coitado. Essa é a tua primeira entrevista, Simão? Nesse formato, eu sou um pouco careta. Não é muito Eu tenho tecnológico. dificuldades, algumas dificuldades com. Eu gosto muito do YouTube, eu tenho um canal, mas só sei fazer isso também. Qual é o nome do seu canal no YouTube? Simão de Miranda. Simão de Miranda. E lá você posta o quê? Lá eu falo sobre educação, sobre literatura e narro as minhas histórias infantis. E você posta semanalmente, diariamente? Todos Como os é que funciona? domingos. Todos os domingos. Ah, que Tem bacana. vídeo novo. Então, ó, É, canal do YouTube do nosso autor, hein? Simão de Miranda. Já corre lá, já já se lacrei inscreve. a divulgação. Ah, é assim, a gente já divulga logo tudo, entendeu? Sim, Eu gosto adorei. desse jeito. Agora, Simão, eu estava vendo aqui o seu material. Você tem muito livro publicado, né? Inclusive em parceria. São 73 livros publicados, livros solo. Aí livros em parceria tem uma penca também, eu acho que são 10. É uma coisa Não, assim. peraí. É, Somente livro solo são 73. Fora os de parceria, são mais de 10. menino, mas é uma máquina É de nada, escrever. menina. É porque eu sou teimoso. É teimosia. A teimosia rola nesses casos, né? Mas vem cá, Ah, você publica livro todo ano? Quantos livros você publica por ano? tem os anos da entre safra também, né? Mas este ano foi um ano assim muito muito interessante e até bom estar falando contigo no finalzinho do ano. Quando eu me dei conta, este ano eu publiquei 11 livros em 2023. E a gente vai assim no turbilhão e não vai percebendo. Aí quando eu fui fazer o balanço no final do ano, falei, gente, esse ano de 12 meses eu publiquei 11 livros. Mas há ano que eu publico um, dois, mas esse ano foi fantástico. A colheita foi farta. Nossa Senhora! E dá tempo de divulgar e fazer lançamento de todos Não, eles? Ou você é só vai botando, vai escrevendo e publicando? isso. Eu vou parindo, vou colocando no mundo e digo assim, levanta-te e anda. E eles vão, porque não dá tempo. Não dá tempo mesmo. A É, gestação do Simão é de 2 em 2 meses, por gente. aí, um mês e meio. Mas de uns tempos para cá eu tenho ficado muito desanimado com eventos de lançamentos de livro. Eu gostava muito de fazer isso no início da carreira,
Mas o cenário do livro no Brasil mudou muito e se tornou bastante inóspito para as livrarias. Então, assim, para mim, faz um pouco sentido levar um livro para uma livraria, como eu fazia antes, fazer um lançamento, se ele não vai estar na livraria. Assim, hoje a gente torce para vender nos marketplaces, nos eventos literários, nos eventos educacionais, nos congressos, em editais governamentais, editais do PNLD, editais de prefeituras e governos. E o espaço da livraria física ficou algo muito simbólico, e aqui em Brasília é um pouco isso. Aqui em Brasília a gente tem somente uma, Brasília, capital da República, a gente tem apenas uma grande livraria, que é a Travessa, que eu acho que é do Rio de Janeiro, que tem uma filial aqui, a livraria é muito bonita. Mas, assim, espaços para lançamento são muito tímidos. Mas, sim. Aqui no Rio tem muito lançamento realmente na Travessa, e eu entendo esse raciocínio que você colocou agora. E também, né, gente, se a gente parar para pensar, se o nosso escritor fizer 11 lançamentos presenciais por ano, é muito desgastante. Não só de investimento, mas porque tem que ter toda uma estrutura. Então, conforme ele vai publicando, vai lançando, vai escrevendo, seus livros são independentes ou você publica por uma editora? Não, são todos por editoras comerciais. Aí, mas a mesma editora? Não. Aí, hoje eu trabalho com 10 editoras diferentes. É porque vai pelo segmento, Monique, assim. Sim. Há editoras que publicam a temática, por exemplo, a história de Zuri, que a gente vai conversar daqui a pouco. Sim. Eles publicam na temática das afrocentralidades. As temáticas da cultura afro-brasileira e tal. E só publicam nesse segmento. Aí eu tenho alguns livros com eles. Aliás, o primeiro livro saiu agora e tem outros encaminhando já. E outros publicam no segmento de formação de professores, onde eu atuo também como autor. Aí, por exemplo, tem um livro na Vozes, na área de formação de professores. Tem um livro para estudante na Paulinas. Tenho livros na Papiros, também no campo da formação continuada de professores. E a literatura infantil, que é a minha pegada mais vigorosa, vamos dizer assim, aí está espalhada por várias editoras, cada qual no seu segmento, cada qual no seu formato. Tem editoras, por exemplo, que não se interessam por livraria. O viés da editora é apenas editais. Então, sim, assim, eu tenho vários por editora que, se você olhar, procurar nas livrarias, você não vai encontrar os livros, vai encontrar nas escolas, porque trabalham com essa demanda para os editais de programas literários. E assim a gente vai espalhando os filhos por aí. Pois é, isso é muito importante, você publicar o teu livro dentro de uma editora que é daquele nicho, acabou. Isso, não adianta você publicar o livro de lá para... Não adianta, porque não é daquele perfil. Você vai publicar e ser publicado, ponto. Quando você coloca, direciona a tua obra para aquele público, daquela editora, a probabilidade dele ser lido e comercializado, ou seja, vendido, é muito maior do que você jogar em qualquer editora que nem público para tua história tem. Então, os escritores... Exatamente. Os escritores têm que estar atentos a isso. Agora, eu vou abrir um parênteses aqui. Você está me surpreendendo. Eu estou ouvindo você falar e lá atrás eu acabei de ler Plataforma 9. Olha, gente, até Harry Potter. Agora que eu vi que a menção do Harry Potter, gente, ele tem uma parede ali do Harry Potter. Ai, aqui é o meu espaço de produção, aqui é onde eu sento para escrever, para produzir. Então tem que ser criativo, o espaço tem que ser convidativo para trabalhar a inspiração, né? Tá explicado porque 11 livros por ano, gente. Não tem como não ser criativo num espaço desse, né? Coisa boa.
Eu Agora, quero mandar um beijão, que eu vi que tem aí a Márcia Lages, que entrou, ela tá como conversa de mulheres, uma amiga minha que eu não vejo faz tempo. Marcinha, um beijo. Michele Simões também chegou aí para conversar. Beijo, Michele. Olha aí, eu reencontrando gente aqui que faz tempo que eu não vejo, menino. tá vendo? Que delícia! Bom, você me mandou aqui a história de Zuri, que é, aliás, essa capa tá bem legal, bem lúdica. Esse azul ficou lindíssimo. O que que você traz aí na história de Zuri, Simão? Pois bem, que legal que a gente está conversando na Semana da Consciência Negra e do Zumbi dos Palmares, porque é uma história que foi escrita para crianças. Tchan, 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 tchan. Tá um brilho aqui, Ai, tá mas tá linda, linda. né? Aliás, quero deixar aqui um abraço. Eu tô parecendo os espectadores do show da Xuxa, né? Quero mandar um abraço para a Márcia, para a Michele, para o Jordenes, mas quero Pode, mandar um que abraço pode. muito especial para o autor dessa capa, que é um grande artista plástico de Brasília, premiado internacionalmente. Não a capa, ele fez todo o projeto gráfico do livro, e o livro realmente está formoso, está muito lindo, Tá que é o linda. André Serino. O André Serino, que já ilustrou vários outros livros meus, mas esse é o mais recente. Por isso que eu escolhi esse para a gente conversar. Então, ele não é um livro didático, ele não é um livro pedagógico, não é um livro moralizante, é um livro infantil, é um livro para crianças se emocionarem com a história dessa personagem. Eu estou falando de racismo, mas a personagem é branca. Então é uma história que ela não tem mais spoiler, que eu já contei, né? Mas a história vai se desenrolando e aí tudo deixa crer que é uma menina negra falando de como ela sofre o racismo na escola, nos ambientes que ela frequenta. Mas aí no final a leitora é surpreendida porque quem conta a história é uma menina branca que compra essa briga do antirracismo, para dizer também que as pessoas brancas não só podem, como devem se posicionar contra qualquer tipo de racismo. E é um livro que fala da dignidade humana, da cultura, da história afro-brasileira. E me emocionou muito concluir esse livro. Agradecer também ao pessoal da editora Eiros, que é de Campinas, que bancou e apostou nesse trabalho. E uma semana depois, Monique, e quem chegou para ouvir a gente, uma semana depois, nós lançamos, tem 15 dias ou 20 dias, não sei, mas enfim, uma semana depois ele chegou em Angola. Então a gente teve notícias não. Tem uma fotografia de autoridades em Angola segurando esse livro assim. Então é um livro que veio assim num momento muito importante, né? Porque a gente vê os reiterados casos de racismo que a população negra tem sofrido do mundo afora. No Brasil a gente vê todos os dias, tem notícias todos os dias. No esporte, o futebol, que é um dos esportes talvez mais inclusivos que existem, ou seja, todo mundo vê, se tem uma grande massa que vê. A gente acompanha o caso dramático daquele menino Vinícius Júnior, que dia sim, o menino sofre com essa questão, sendo atacado por racistas, supremacia branca. E a ideia de que é um livro literário, mas é um livro para chegar nas escolas, para ser trabalhado com os estudantes. Porque a força da educação, se a gente não conseguir mudar essa realidade por meio da educação, de outra forma vai ficar bem complicado. Então ele vem com essa pegada, com essa intencionalidade, mas antes de tudo é um livro bonito, é um livro que emociona. Eu mesmo me emociono sempre quando eu releio. O livro para mim é assim, Monique, quando eu termino um livro, eu deixo o livro descansar por um tempo. Quando eu volto a ele, eu leio. Se eu me emociono, eu digo assim, então tem uma grande chance de causar esse sentimento em outros leitores. É um livro que me arrepia quando eu leio. Muito bem. Pra gente. É porque assim, o nosso escritor tocou em vários pontos ali que a gente tem que comentar. Primeiro, o ilustrador André Serino. Já corre lá no Instagram dele, indicação de ilustrador André
Serino, que fez essa capa belíssima, esse azul lindo. A capa física está muito bem produzida. O azul realçou de uma maneira que a digital aqui ficou um pouquinho diferente, mas as duas estão lindas. Nossa, essa capa ficou linda. Lindo. Esse brilho no azul ficou lindo. André Serino, tá? Outra coisa, você falou que a Monique é uma personagem branca que fala do racismo, nananã. Você acha que construir uma personagem branca, levantando essa bandeira dentro da tua narrativa, falando de racismo, você acha que não pode causar ali um certo impacto num leitor de falar por que ele não produziu uma personagem negra para falar de racismo? Ele colocou uma personagem branca, ela nunca vai saber o que é racismo na pele, mas ela está abordando. Não é a questão, gente, que não tem que evidenciar. A gente tem que tocar nessa tecla. Branco, preto, amarelo, roxo, azul, não importa. Só que tudo é um local de fala. Perfeito. E muitas pessoas podem pegar o livro e falar assim, ué, por que uma personagem branca para falar do racismo se ele poderia ter criado uma personagem negra para evidenciar de forma mais realista o que um negro hoje passa no Brasil, que é um país extremamente preconceituoso, e ao redor do mundo. Por que essa pegada? Você começou dizendo já um pouco da minha postura quanto a isso, que é o tal do lugar de fala, Monique. É um equívoco muito grande a gente compreender, a gente querer compreender, ou forçar a compreensão de que o branco não tem o seu lugar de fala. Tem, sim. Se na consciência dele, e a própria ideia da consciência, quando a gente fala da consciência negra, a palavra consciência precisa ser interpretada, porque é isso mesmo, é aquele exame da sua consciência. A gente tem discutido muito o termo branquitude. Então, branquitude pode ficar parecendo, né, que é uma oposição ao negro, ao preto. E não é isso, não se trata disso. A cultura da branquitude não é algo que diz assim, você é branco, você não, de forma alguma, você não sabe as dores que o negro sente, mas o que pesa, o que está em jogo é exatamente a consciência do quão importante é a cultura, a identidade brasileira. Não tem como a gente entender a identidade do povo brasileiro, pretos, brancos, e vamos falar aí, né, brincando com as outras paletas de cores, que é também uma crítica social que a gente precisa fazer. Não existe paleta de cores, mas enfim, não, né? Mas se a causa é o racismo, todos nós temos que estar engajados. E o lugar de fala, o branco tem o lugar de fala quando a consciência dele diz assim, que eu vou trabalhar e vou levantar as bandeiras para atacar, desconstruir essa cultura do preconceito racial. Então, nós temos sim lugar de fala. Não tem lugar de fala aquele branco que se omite, o branco e o negro também como internalizador, de alguma forma, do preconceito, internalizador do racismo. Então, tem lugar de fala, assim, todos nós que nos indignamos contra qualquer atitude racista. Tem lugar de fala sempre aquele branco que tem consciência dos privilégios que ele goza em função da cor da sua pele, direto ou indiretamente, e às vezes sem que ele saiba. Então, se ele tem consciência disso, ele tem sim lugar de fala. E a ideia foi desconstruir as narrativas. Você usou muito bem a expressão da narrativa. Desconstruir essa narrativa de que só nós, os pretos, temos um lugar de fala para falar das nossas questões. Nós precisamos... Beto Guedes tem uma canção lindíssima que vai dizer, nós vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. E a menina é isso. Então, a Zuri... E o curioso, já que eu estou falando, deu spoiler total da história, mas espero que vocês se interessem por pegar, ler o livro, que ele está lindo. Não se preocupe, o tema já é muito interessante.
para que as pessoas se interessem para ler o seu livro, com certeza. Isso. E Ainda mais infantil, né? só finalizando, Monique, Zuri é um nome africano. Então, assim, a família é branca, mas tem todo o interesse pelas causas das causas do negro. É uma família branca que tem uma menina branca, mas que batiza a menina com o nome de uma princesa. Né? Zuri vem do Swahili, que é uma língua africana falada no Quênia, que quer dizer linda, bonita. É isso. Então, assim, mais do que ninguém, a Zuri, mais do que ninguém, ela tem sim um lugar de fala. E ela decide de que lado ela está. Muito bem. Eu já ia, inclusive, te perguntar qual era o significado de Zuri, porque Zuri não é um nome comum aqui, né? Então a gente já ia identificar de onde que veio. Bom, Zuri é uma pequena menina que desde cedo se posiciona contra o racismo e usa o conhecimento para combater as injustiças e a opressão contra o povo negro. Quantos anos a Zuri tem na história? 12, 13, 11, 12 anos. A ideia mais ou menos a construção da personalidade da Zuri. Ela está ali em volta dos 11 anos de idade. Muito bem. A faixa etária do teu livro começa com que idade? É um livro que vai desde a pré-escola. Eu acredito que ele consiga alcançar as crianças da pré-escola até até a velhice, né? Mas a forma como a linguagem foi construída é que ela seja acessível para crianças desde a pré-escola. Daí em diante, as crianças da pré-escola podem fazer, já fizeram, né? Já tive notícias que esse livro foi trabalhado em pré-escolas. Como as crianças ainda não leem, obviamente, elas vão começar a acessar o domínio da nossa língua materna no primeiro ano, no segundo ano do ensino fundamental, mas é o que nós chamamos de mediação da leitura. Então, eu tive notícias fantásticas que a história de Zuri tem sido trabalhada com crianças que ainda não leem, crianças da pré-escola, nessa perspectiva do professor como mediador da leitura. E isso é muito bonito, porque essa discussão antirracista, ela precisa começar na escola, sim, e precisa começar o quanto antes. E o quanto antes que eu digo é na educação infantil. E na educação infantil, as crianças da pré-escola, segundo muitos teóricos da psicologia vigotskiana, elas já dominaram, elas já se apropriaram de processos psíquicos que são suficientes para elas compreenderem e interpretarem textos e histórias como esta, né? Então, se a gente pode começar desde a pré-escola, é na pré-escola que a gente vai começar mesmo. Então, esse livro foi pensado para crianças da pré-escola, com a mediação da leitura por parte das professoras, e aí a partir do primeiro, do segundo ano, quando as crianças já estão lendo, que elas sejam leitoras autônomas e multiplicadoras, principalmente, né? Quando esse trabalho chega via escola, a gente tem uma possibilidade que se abre aí de forma fantástica, de que por meio do conhecimento que as crianças têm na escola, leve essa ideia para casa. Elas vão chegar, vão comentar em casa a história que a tia leu, a história que ela conheceu, que é uma menina assim, assim, assado, que a menina vai crescendo e vai sempre brigando na escola contra as desigualdades sociais, as desigualdades sobre a diferença de tratamentos que as professoras dão para as crianças negras, as crianças brancas, e que ela vai mobilizando a comunidade, e que ela vai mobilizando os professores e as professoras dela, e quando ela cresce, ela se torna uma liderança. E isso, para mim, é muito importante, né? De como ela vai se constituindo nessa discussão, e ela compra essa luta e se torna uma liderança em favor do respeito, da dignidade humana. Ela transforma a si mesma, ela transforma a escola e ela transforma o mundo. Que maravilha! Já vi que a Zuri é mega especial, né? Eu costumo dizer que nós somos frutos do meio. Criança é fruto do meio. Então, se você vê uma criança, uma determinada ação com um coleguinha, isso provavelmente veio de exemplo dentro de casa.
pode acontecer daquela criança nem saber o que é racismo, mas ela tá ali apontando, falando, e até o bullying, enfim. A Zuri na história, como é que você desenvolveu, se é que você coloca os pais da Zuri em evidência na tua história, com essa ligação com a Zuri, com esses ensinamentos, com essa pegada com a Zuri, como que você usa os pais dessa personagem para conscientizá-la e transformá-la posteriormente nessa líder, nessa antirracista, né, da história. Então, exatamente. Como eu disse que a escola ela tem essa importância fulcral, porque da escola, ia na escola que esses valores, quando vêm distorcidos da sociedade, enfim, Paulo Freire dizia, se a escola não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Na história, Zuri se aconselha com os seus pais primeiro. Então, ela é impactada pelo tratamento desigual, desumano, enfim, racista, que as professoras dela praticam, achando que privilegiam os brancos, enfim, em detrimento das crianças negras, mas a Zuri é muito antenada com isso e ela se indigna. Então, uma coisa fundamental na história é a indignação. E eu entendo que está morto quem não se indigna, quem não se indigna. Então, a indignação é uma coisa que nós precisamos ensinar. Ou seja, a indignação é uma não aceitação desses tipos de valores perversos. Mas aí a Zuri não entende ainda. Então, a quem que ela vai se aconselhar com quem? É com a família. Porque, veja, a família é uma família branca, que tem uma menina branca, mas que batiza homenageando uma princesa negra, Zuri, bonita. Então, é uma família que ela tem uma formação humana e antirracista. Então, Zuri vai querer saber quando o racismo começou. Então, ela vai se interessar e aí a família vai dizer, ela começa com... A história conta assim, ela foi conversar com seu pai e sua mãe, seu pai e sua mãe, sobre o racismo, quando o racismo começou, por que o racismo existe. E aí os pais vão ensiná-la não com um sermão, não com uma aula, mas mostrando as nossas ancestralidades, que todos nós, de todas as peles, nós temos a mesma origem. Todos nós somos africanos. Todos nós viemos do continente africano. Não tem como negar isso. E aí ela tem os avós vivos ainda. A história, e olha, a história, né? A história de Zuri, a história dos pais, a história dos avós, a história da humanidade. E ela escuta dos pais e fica impressionada. E aí, o que ela escuta dos pais, ela elabora e leva para conversar com as suas professoras e, sobretudo, com as outras crianças, as crianças negras e as crianças não negras. Ela volta para casa e dessa vez vai conversar com os avós. Ou seja, com uma carga de historicidade ainda maior do que a dos seus pais. Os seus avós que assim criaram os seus pais, e os seus pais já foram criando o Zuri nessa perspectiva antirracista. E os avós vão revelando ainda mais profundamente, por saberem mais, as nossas origens lá no nosso continente africano e a importância que a gente tem como os primeiros matemáticos foram negros, os primeiros cientistas foram negros, os primeiros filósofos foram negros, a matemática surgiu no continente africano, e aí os avós vão trazendo esse mundo de informações, inclusive chegar a desconstruir a ideia que equivocadamente nós que passamos pela escola fomos aprendendo de alguém que aprendeu assim, e que aprendeu de forma distorcida e preconceituosa a história da humanidade. E aí, às vezes, se a gente perceber, a gente está ensinando o racismo sem estar percebendo. Quando a gente silencia, a gente está ensinando o racismo. Mas ela chega a entender, por exemplo, que a Europa não é o velho mundo. E eu não entendo até hoje por que nos ensinam, e muita gente ainda ensina as crianças, Europa, velho mundo. Mas escuta, antes da Europa tinha o que mesmo? Tinha continente africano. Então, antes do continente europeu,
Então, portanto, o velho mundo é a África, não é a Europa. Aí são coisas assim. Por que é ambientada numa escola? Exatamente. Primeiro que eu sou professor, né? Então não tem como, e eu entendo. Há 33 anos eu sou professor, e eu sei bem que a escola é esse mecanismo essencial para a gente romper com essas estruturas de poder, as estruturas do racismo, passa pela escola. E aí é isso, a educação familiar se soma à educação escolar e constrói essa menina, né? Completamente revolucionária e levanta bandeiras, e ela faz com que a cidade inteira... olha que ilustração linda. Olha que linda! Então ela Ai, junta a essa cidade ilustração inteira. ficou linda, né? Linda, né? Olha isso, Monique. Então é isso, Foi né? o mesmo idealizador da capa, Simão? Isso, o André Serino fez todo o projeto gráfico da obra. O cara é Ah, sensacional. lindo! Aqui no finalzinho, só um spoiler, já que eu tô falando do spoiler. O tempo foi passando e crianças e jovens se inspiraram na história de Zuri. E aqui na ilustração tá ela, a Zuri, com o meu livro. Olha só, ela tá com o meu livro. E aí, o tempo foi passando e crianças e jovens se inspiravam na história de Zuri, a corajosa menina branca que usou o conhecimento para melhorar o mundo. Aquela cidade aprendeu que não importa a cor da pele, se a luta é contra o racismo. Olha aqui. Olha que Tem linda essa ilustração, gente. olha isso. E a história Qual termina é o nome da assim. cidade, Simão, que você colocou na Não, história? ela não tem nome porque pode ser em Não. qualquer lugar. A única personagem que tem nome é ela. Ninguém mais tem um nome, porque pode ser qualquer um de nós. Pode ser a Monique, pode ser o Simão, pode ser a Márcia, a Kátia que entrou agora, pode ser qualquer um de nós. Essa cena que você mostrou agora pra gente, de todo mundo reunido, fazendo essa grande manifestação. Conta um pouquinho como é que a Zuri conseguiu essa união por uma causa tão importante, como é que ela movimentou todo mundo para que essa cena surgisse na tua história. Essa história é bonita, porque essa pergunta é bonita, porque nasce no dialogismo, né? A Zuri não é uma criança que ela se revolta e aí sai quebrando tudo, ou fica emburrada, ou traz a revolta para dentro. A revolta da Zuri é conhecer. Ela entende que ela precisa aprender, né? E ela é menina branca, e ela aprende perguntando, né? Ela aprende a história da humanidade na perspectiva da afrocentralidade, conversando com seus pais, conversando com seus avós, conversando com seus professores, conversando com seus coleguinhas pretos e não pretos. Mas, essencialmente, ela vai aprender quando ela vai para a rua. A cidade é uma cidade pequena. Essa história, eu sou apaixonado por essa história. É a história que começa assim: em uma pequena cidade havia uma pequena menina chamada Azul. Ao longo da história, a cidade vai crescendo. A escola é pequena também. Então, a cidade é pequena, a menina é pequena e a escola é pequena. Na medida em que ela vai construindo essa história, conversando com seus avós sobre a história da discriminação e da opressão contra o povo negro, e com seus pais sobre a história da luta do negro por justiça, por igualdade, e passa pela escola, ela vai para a rua. E como é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E nesse conhecer todo mundo, ela vai conhecendo, vai conversando com o José, com o João, com o Pedro, com a Monique, vai conversando com todo mundo sobre a diversidade e a cultura negra, que ela vai aprendendo com seus pais, com seus avós, e vai aprendendo no diálogo com os seus professores e com os seus colegas, né? E daí tem uma cena bonita, que é essa daqui, em que ela vai para a rua todos os dias, falando que a justiça e a igualdade são direitos de todos nós. Mas de todos nós. Eita, aqui ela conversando com Olha, as gente. pessoas na rua, sempre muito gentil, sempre com o livro debaixo do braço. E aí chega um momento em que, essa ilustração do André aqui é belíssima, que é um tempo histórico, Monique. Assim. As transformações elas não se dão assim, no estalo, né? Requerem um tempo histórico.
E nesse tempo histórico em que ela vai amadurecendo e aprendendo mais, e cada vez mais mergulhando nessa luta, o tempo vai passando, ela vai mudando, ela vai crescendo, a escola não é mais a mesma, vai crescendo, e esse crescer não é só arquitetonicamente, fisicamente, vai crescendo nesses valores, vai compreendendo e descristalizando, quebrando esses valores. A cidade vai crescendo. E eu vou mostrar essa cena aqui que o André fez. Olha, são 3 recortes. E você vai ver Azuri desse lado, tá aqui. São 3 quadros em que ela está em 3 estaturas. E aqui desse lado, a cidade, a escola vai mudando, a cidade vai mudando, a escola e a cidade vai mudando. Ela vai mudando de fisionomia porque ela vai se tornando adulta. Mas a ideia, né, de que essa mudança ela é mais estrutural do que física. E daí, essa mobilização que ela já faz na escola, em casa e nas ruas com as pessoas que ela conhece, ela consegue juntar naquele quadro que eu te mostrei, vou mostrar de novo aqui, crianças, jovens, velhos, toda a cidade. E a cidade já é uma metrópole. Vou mostrar de novo. A cidade é uma metrópole, ela já é uma adulta. Então, assim, as gerações vão se sucedendo e a história da história dela é a que fica como essa semente, como esse combustível para que todos nós, e essa história para a gente também, a gente nunca arrefeça nessa luta pela valorização da cultura negra, pela paz, pela dignidade, pela diversidade, por um mundo mais humano, principalmente, mais inclusivo, mais amoroso, mais respeitoso. Essa é a ideia. Exatamente. Agora, eu vi aqui que você é professor, você é escritor, você tem todo um projeto também voltado para literatura infantil. Ô, Simão, você acredita aí que a literatura, né, pode estar desempenhando esse papel mega importante na conscientização de assuntos que são tão importantes quanto as questões raciais? Você acha que a literatura consegue ali conscientizar, consegue educar, consegue informar através de histórias como a sua, de personagens como a Zuri, toda essa bagagem da conscientização, questão racial, questão homofóbica, enfim, o leque é imenso, né? Eu acredito, porque a literatura infantil, vamos falar da literatura infantil, ela é a linguagem da criança. É a linguagem que a criança entende, compreende, interpreta, porque é a primeira linguagem da qual ela se aproxima, quando ela se aproxima das letras, né? No ouvir as histórias que a mamãe conta, ouvindo sons da sua língua materna, então ela vai compreendendo a língua portuguesa, como ela se constrói, como é que a mensagem ela circula por meio da nossa língua portuguesa brasileira. Então é isso. A literatura infantil é a primeira linguagem, vamos dizer assim, mais formalizada da criança. Então não tem outro jeito. Se a gente realmente quer falar ao coração da criança, menos ao cérebro e mais ao coração, porque aquilo que chega ao nosso coração e chega ao coraçãozinho da criança, ela vai interpretar. Só ela vai produzir os sentidos, ela vai atribuir os sentidos que falam mais fundo à alma dela. E aquilo fica para sempre. Eu conto histórias também, né? Eu sou contador das minhas próprias histórias, como eu disse, que o meu YouTube tá lá para todo mundo assistir. E eu costumo me emocionar, porque quando eu falo que eu escrevo para o coração, que as crianças sentem primeiro com o coração, é muito bonito eu contar uma história, e aí eu olhar para as crianças da primeira fila, da segunda fila, e aí eu ver os olhinhos marejando. Algumas colocam a mãozinha no coração, algumas reproduzem a interjeição assim,
Ah, falei, gente, eu tô falando é na alma, eu tô falando é para a alma dessas crianças. E eu não preciso, aí eu vou dizer de novo, que a minha literatura é um esforço imenso que eu faço para não cair na armadilha dela ser moralizante. De jeito, a literatura ela é uma obra de arte. A literatura ela é feita principalmente para fruição, é para falar o coração e é para as crianças se divertirem quando a história é divertida. Mas eu não abro mão de que eu deixo elementos, as camadas da escrita, para que elas, por si só, elas interpretem e elas elaborem as suas conclusões. E quando uma criança, no final de uma história que eu conto, fala assim, eu falei, eu sei o que ela está querendo dizer. Eu cheguei lá, eu alcancei. Eu não preciso moralizar. A pior coisa é pedagogizar a literatura. Dizer, sabe, como as fábulas, eu não sou ao contrário, eu amo as fábulas. Se a câmera virar para cá, eu tenho uma prateleira imensa de livros, e a primeira prateleira são só fábulas. Êxopo, Ai, que delícia! amo fábulas, amo Eu fábulas. amo também. La Fontaine, tá tudo aqui desse Charles Perrault, tá tudo desse lado. Mas foi um tempo, né? Foi um tempo que as fábulas elas são importantes como história. E, honestamente, eu sou um consumidor muito intenso de livros infantis aqui em casa. Para mim, não temos mais crianças e a gente compra livros infantis o tempo todo para o nosso gozo, para o nosso patrimônio. E alguns não ficam, porque aquele livro que chega a dizer assim, então, crianças, vamos lá, moral da história não, gente, que negócio é esse de você quiser, sabe, ficar pagando sapo para criança. Você diz assim, tem uma história muito divertida para você ler, aí no final, moral da história, já deixou de ser divertido. Não tem isso. Não, Mônica, Adorei. é a criança que vai, deixa ela livre, se a história for inteligente, não precisa dizer mais nada. Ela vai colocar a mãozinha e dizer, oh, é isso. Exatamente. Agora, ô Simão, com tanta coisa produzida, eu acho que tu fechou a fábrica esse ano de 2023. Mas se não tiver fechado a fábrica nesse ano ainda, quais são os projetos para agora, dezembro, né, na boca do Natal, e para 2024? O que a gente pode esperar aí de você? Bom, a fábrica de livros fechou, mas eu até vi um comentário aqui que eu falei, eu não posso sair dessa nossa conversa sem mandar um beijo e agradecer o pessoal de Osasco, porque amanhã eu estou em Osasco, amanhã e depois, sobretudo sexta, eu vou fazer uma palestra grande, uma super palestra para a Secretaria Municipal de Educação sobre educação antirracista e a história de Zuri. E outras obras minhas, não é só a Zuri, mas outras obras minhas que têm a representatividade do povo negro. Zuri é o meu último trabalho, mas eu tenho outros, então vou conversar com esse povo. Um beijo, pessoal de Osasco, que vi que alguém já escreveu aí, estão com ansiedade de me receber amanhã em Osasco, então espera, estou chegando. E aí fecho, sim, aí a agenda deste ano. Mas a 2024, eu espero que, em vez de escrever, de produzir, de ter editora me publicando só 11 vezes no ano, que saiam 12 livros. Eu já tenho 3 livros já contratados, que deve sair ao longo do ano. Então, já são 3 que estão certos. E 2 também têm essa pegada da afrocentralidade. Um se chama Somos Todos África, e o outro se chama O Mundo Encantado dos Yorubá, que é o mito da criação da terra e do homem, do povo Yorubá. E tem outras histórias e tantas, né, que estão aí, né, na filinha, então tomara que seja um ano que me faça tão feliz nessa perspectiva e faça muitas crianças também felizes, porque semanalmente eu estou em escola, quer seja conversando com os professores, quer seja contando e falando da magia do livro da leitura com crianças. Então, quem estiver me ouvindo, tiver com esse interesse de me levar para conversar na sua escola, em qualquer lugar desse Brasilzão de meu Deus, ó, já tem aí essa dica. Certamente a Monique vai deixar aí os contatos.
A agenda já está Claro. aberta, eu já tenho uma agenda até março, tá, gente? Então, mas nós temos o ano inteiro, será um prazer estar na escola de vocês, em qualquer lugar que seja para conversar com seus professores, suas professoras, quanto com as suas crianças, seus estudantes. Que maravilha! Lembrando que o nosso escritor é pós-doutor em educação, doutor em psicologia, professor, tem mais de 73 livros publicados de maneira solo e livros em parceria, voltado inclusive para a educação, formação de professores e literatura para criança. Aliás, tem um site, né, Simão? simãodemiranda.com.br. Beleza, As aí pessoas nesse site, tá certo. falam, E é porque, assim, tá. Sejam bem-vindos ao site, além de ter minha loja virtual, que vocês recebem autografadinho, bonitinho. Também tem uma aba chamada Biblioteca, que é a parte gratuita da plataforma do site. Então tem muita coisa produzida por mim que basta baixar, não tem custo algum, se divirtam lá à vontade. que maravilha! Eu vou repetir aqui o site do nosso escritor, simãodemiranda.com.br. O canal do YouTube dele eu botei aí descrito nos comentários para vocês. O autor também tem obras traduzidas em 23 países, já fez mais de 1.000 palestras pelo Brasil, Argentina, Cabo Verde, Cuba, Portugal, São Tomé e Príncipe. Ou seja, uma coisa de louco. O homem não para. Os livros aí estão em Frankfurt, na Alemanha, Bolonha, na Itália, Bogotá, na Colômbia. Ele recebeu 22 prêmios literários e livros que foram adotados aí por governos municipais e estaduais. Entre outras coisas, gente. Ou seja, é aquele combo que a gente gosta numa única pessoa, né? Que a gente encontra assim uma vez ou outra. Ah, que delícia! Quem quiser comprar Zuri, Simão, aonde consegue? No meu website, simãodemiranda.com.br, vai ter a abazinha lá, loja virtual. Aí, ó, faço uma dedicatória super especial para você. Muito bem, eu vou marcar o Simão aqui na live como colaborador. Então vocês vão poder assistir no Instagram dele, no meu, em todas as plataformas do podcast, do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar as entrevistas. Simão, que delícia poder conhecer você, né? Eu achei agregador, tudo que você compartilhou com a gente hoje, tudo que você trouxe à tona, todas as suas obras, as suas bagagens acadêmicas dentro da literatura. Importantíssimo o seu papel. Você não pare de produzir, não pare de falar, não pare de palestrar, não pare de escrever. Volte sempre que você quiser. Obrigada, tá? Ah, Monique, eu que agradeço. Foi uma feliz, fui uma afortunada em conhecer você. Que simpatia que você é, que eloquência. E que você também não pare, porque isso que você faz, esse serviço que você presta ao livro, e não poderia sair daqui sem comentar, essa feliz escolha para batizar o teu podcast do Livro Não Me Livro. Que coisa mais linda, poderosa, potente. Então, que você tenha sempre saúde, determinação. Eu sei que não é fácil também esse território, mas eu não quero que você se livre da sua missão, do seu compromisso e abrir esse espaço para o livro nesse Brasil de poucos leitores, mas que a gente tem essa esperança de que você aí desse lado, vocês aí desse lado que divulgam os autores, a gente que trabalha nessa luta incansável de escrever
editar no Brasil, procurar editor que não achar quem investe no seu trabalho, que não é fácil. Eu acho que somente assim, Monique, a gente pode realmente construir um mundo melhor a partir da formação de leitores. Obrigado, um beijo carinhoso. Quero muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que já já eu volto com mais bate-papo literário. Simão, manda um beijo para todo mundo aí que te acompanhou, que te mandou mensagem. Principalmente tem um professor aqui que você falou dele no início, que ele estava dando aula e acompanhando a gente. Jordanes. Professor Jordanes, gente, coisa maravilhosa. Essa escola dele eu já fui homenageado algumas vezes num projeto literário maravilhoso que ele tem. Então, um beijo, Jordanes. E todo mundo, eu vou acabar esquecendo todo mundo que foi falando. Um beijo para quem descobriu um tempinho nessa tarde e entrou aqui para conversar com a gente. Obrigado novamente. Maravilha. Simão, beijo, querido. Obrigada.